Então, pessoal, vambora. O que eu vim falar aqui hoje, agora? Vim falar, o tema é subjugação raiz. Tema muito ruim pra mim, doloroso. E eu tô no lugar certo pra falar de coisas dolorosas, que é o Ela Habla, que eu vou falar, sem ter muita preocupação de ser aceita, de ser aprovada. Isso tem tudo a ver com essa temática de subjugação e principalmente o subjugação raiz. Por que é o raiz? Porque é aquela subjugação que a pessoa nem percebe que faz, ou aquela subjugação que a gente já acha normal de aceitar. E isso, claro, que é muito ruim, né? Então, antes, o que eu vim colocar aqui como organização que a gente tem que eu tenho para falar? Vamos lá. A questão da subjugação, ela faz parte de dos elementos da falta de respeito, né? Então, a falta de respeito é quando tem ofensa, quando tem subjugação ou quando tem opressão. Então, são esses três elementos que compõem a falta de respeito. E, inclusive, uma das motivações que me fez querer trabalhar com o desenvolvimento humano no Love Matters é a questão de transformação, de superação, de dar a volta por cima, de ter a questão do recomeço. Então, por exemplo, relacionado a esse trabalho de subjugação, teria o trabalho de Exit da Guerra, que é meu trabalho de consulta para vítimas de violência, e o trabalho de É Sobre Isso, que também é um trabalho de consulta para saúde financeira. Inclusive é um trabalho assim, eu passei, continuo ainda com uma fase muito difícil de grana, mas eu tenho aplicado o meu sistema em mim mesma e eu tenho começado a ver resultados. Então, uma das coisas é que eu era muito subjugada, tanto pelos outros que me subjugavam sem nem entender que era subjugação, e quanto porque eu aceitava ser subjugada por não entender que aquilo também era subjugação. E depois, numa segunda etapa, foi quando eu não me sentia com coragem para dar limite na subjugação. Inclusive, isso me gerou um comportamento de isolamento. Muitas vezes que eu era subjugada, já na segunda etapa que eu percebia que eu estava sendo subjugada, para não criar conflito, eu me afastava da pessoa. E aí o que acontecia? Eu continuava com a subjugação acontecendo, porque eu não tinha resolvido aquilo. Na verdade, o que eu tinha feito? Eu tinha feito uma fuga, né? Um afastamento da dor, que para mim, até hoje, não é simples ser subjugada, né? Mexe com feridas de infância, né? Enfim. E a pessoa que me subjugava não entendia que subjugava. Então, isso é um problema pessoal e social. Então, por que é tão importante eu falar sobre subjugação raiz? Porque justamente tem o viés cultural, tem o viés da cultura estrutural de achar normal, de banalizar e identificar pessoas com menos valor do que o outro. Então, essa é a causa, por exemplo, de todos os preconceitos, né? O que é o preconceito? É quando você coloca um elemento como significado de valor em detrimento de uma outra coisa. Então, quem é magro tem mais valor do que quem é gordo. O gordo está aqui e o magro está aqui. Então, isso é um preconceito. Diminui o valor da pessoa, no caso, a gordofobia, né? Então, o racismo coloca o negro como uma referência que tem menos valor que o branco. Absurdo. Mesma coisa, enfim, a transfobia, enfim, tudo isso é sempre uma questão de valor. E isso já começa a gente entender o que é subjugação. Quando a gente fala de preconceito, as pessoas geralmente não entendem que é uma questão de valoração. Quem vale mais, quem vale menos, no inconsciente coletivo, nos combinados sociais. As pessoas acham que preconceito é uma questão de achar ruim. Não, não é. É muito pior do que achar ruim. É achar que tem menos valor.
Então, quando a gente está falando de subjugação raiz, é aquele tipo de subjugação que ninguém percebe que existe, mas que continua existindo, que está lá. Por exemplo, vamos colocar, como sempre, eu me usando como exemplo. Eu sou formada em arquitetura e urbanismo, não sou formada em psicologia. No entanto, eu tenho muito conhecimento em psicologia. E aí, quando eu falo alguma coisa de psicologia, ninguém me dá ouvido. Por quê? Clarice não é psicóloga, então o que ela faz sobre psicologia eu vou desconsiderar, porque ela não tem valor para falar de psicologia. E aí, em parte, eu entendo que é um fato, eu não tenho faculdade de psicologia. No entanto, a minha visão sobre questões de comportamento são altamente adequadas e fazem muito sentido para muitos psicólogos, que é o caso de vários que já passaram por mim, principalmente de 3 anos para cá. Então, quando alguém me desqualifica, quando eu falo alguma coisa de saúde mental, eu não me sinto totalmente subjugada. Eu entendo esse contexto acadêmico. No entanto, eu, como ser humano, mereço ser ouvido no que eu tenho a dizer, independente da minha formação acadêmica. Aí a questão é que do que eu vou falar vai fazer sentido ou não vai fazer sentido. Por exemplo, de eu falar que não faz sentido tomar vacina. Eu jamais falaria um negócio desse. Eu não preciso ser médica para dizer isso. Então, nisso não seria subjugação falar de que é bom tomar vacina, mesmo a pessoa não sendo médica? Então, isso é um exemplo de como as pessoas, por terem determinadas características, ou físicas, ou emocionais, ou acadêmicas, ou de ancestralidade, enfim, as pessoas já deixam de ter uma escuta aberta, uma escuta positiva para quando essa pessoa fala. Isso é subjugação. Então é quando a pessoa é dita, porque fulano tem tal aparência, então eu já vou presumir que tem menos valor no que fala, ou menos valor na sexualidade, ou menos valor na capacidade de fazer dinheiro. Então, são essas subjugações que estão por aí acontecendo a todo momento nas relações humanas, seja nas famílias, nos relacionamentos afetivos sexuais, nas relações de trabalho, nas relações políticas mais ainda, né? Porque é oposição, então tem um valor a menos. Então, fica aqui mais um Ela Habla com bastante coragem para dizer que é possível sim a gente começar a ter uma vida cotidiana e até uma vida de sociedade, médio e longo prazo, entendendo essas dinâmicas de comportamento, de relacionamento e, e mudando esse canal de se comunicar. Seja porque a gente vai dar limite ao outro e vai identificar, olha, isso é subjugação. E aí você vai explicar, né, que é o que eu tenho feito e que tem me aberto muitas portas, inclusive para me reconciliar com pessoas que eu já estava afastada, pessoas que eu não estava mais tendo contato justamente por serem pessoas que me subjugavam demais. Então hoje eu consigo me aproximar dessas pessoas e estabelecer os limites, explicando o que eu sinto, explicando o que eu penso em relação àquilo e esclarecendo para a pessoa que a pessoa fez sim um comportamento de subjugação, mas não de forma que eu estou julgando a pessoa, você está me subjugando, não é isso. É na forma de eu entender que a pessoa teve a ignorância de me desqualificar como conteúdo, né, ou como participante daquela situação por uma questão estrutural que ela própria nem se deu conta. Enfim, estabelecer os limites do que dá o que não dá para ouvir. Então, tipo, não fale mais isso para mim, porque isso é desqualificação, é subjugação, e todos têm o direito, têm a obrigação de serem respeitados. Então, sem ofensa, sem subjugação e sem opressão. E por isso que a gente luta tanto por democracia, para que a opressão não seja uma prática institucional estabelecida na nossa sociedade.
Então, como sempre, eu vou terminar o vídeo com coisas positivas, que sim, é possível a gente talvez não eliminar ser tratado com subjugação, mas a gente pode diminuir muito, ainda fazer o bem para o outro que nos subjuga por ignorância e não por desamor. E que a gente também, óbvio, não subjugue o outro, né? Que toda vez que a gente estiver em relacionamento com alguém, seja por texto, seja presencialmente, seja por um telefonema, seja o que for, seja a gente vendo um vídeo, que a gente já não tem aquela mente de subjugar. Ah, essa pessoa, não vou ouvir o que ela tem para falar, não, porque ela é feia. Nem momento, porque a pessoa não tem uma estética que é o padrão da sociedade, que eu vou desqualificar o valor do que ela está falando por conta da aparência dela não ser de acordo com o padrão estabelecido na sociedade. Então, que a gente também tenha essa atitude de perceber se a gente subjuga os outros que passam pela nossa vida e que principalmente a gente não nos subjugue. A pior subjugação de todas é a gente com a gente própria, que a gente perde autoconfiança e perde autoestima. E uma das primeiras coisas que impacta a pessoa que tem baixa autoconfiança é grana. Então, outro vídeo eu faço sobre arquétipo do dinheiro, psicologia do dinheiro, né? Arquétipo do dinheiro, cabala do dinheiro também, e que a base disso é o problema com autoconfiança, que é diferente que a autoestima. Então é isso, pessoal. Beijo no coração e até o próximo vídeo.